voltando aqui o básico, né? Eu coloco o básico, porque o Lucas Mano tem muito vídeo falando mal da igreja, muitos. E se eu for fazer todos os vídeos aqui, eu vou deixar de viver, né? Olha só, eu tenho pouco tempo e pouca amplitude e respaldo para ir fazendo esse estudo, etc, para a gente ter o conhecimento que a Igreja Católica tem 3 pilares: o magistério, a tradição e a escritura. Isso não se pode desvirtuar da igreja, porque isso está na escritura. Tanto a verdade será conhecida pelo magistério, Efésios 3:10, que é coluna sustentáculo da verdade. São Paulo cita a tradição segundo o Tessalonicenses e Mateus 24, 28, o Espírito Santo assiste a igreja, e João 21, 15, 17, vemos ali o pastoreio, e João 21, 24, 25, nem tudo está escrito. É simples. Só a escritura versus tradição oral. Católicos debate com Túlio do contra sola. É simples. O que os protestantes ele tentam provar só a escritura? Não tem a só a escritura na escritura. Somente a escritura. É uma heresia de Lutero quando ele quis disputar com a igreja de Cristo. Simples entender isso. Olha só, vamos aqui ver, ó. Para você, a mesma pergunta que eu tinha feito para o Adolfo mais cedo. Como que você sabe que as tradições orais que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que vocês inclusive gostam de citar o versículo lá de João, Jesus pregou muitas outras coisas que não foram escritas e tudo mais, como é que você sabe que essas coisas que não foram escritas correspondem precisamente às tradições da Igreja Católica Romana em particular, e não, por exemplo, da Igreja Ortodoxa, ainda mais as questões que vocês divergem? Claro, então isso depende do modelo epistemológico que você aceita. Uma coisa, o lema da reforma protestante é o que, Lucas Manzoli? Sola escritura. Então, se é sola escritura, então nós temos que basear na sola escritura. A sola escritura diz, ó, você pegar em João, lá no finalzinho, 21, 24, este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. E aí escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Ó. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter-se os livros que deveria escrever. Ó. Olha só. Nem tudo está explícito aqui. Cristo operou milagres e prodígios? Sim. A igreja, ali, as apóstolos desceu ali o Espírito Santo sobre a igreja. Tem muitos relatos que não estão aqui. Por exemplo, Pedro pregando ali 25 anos em Roma. Evangelho São Marcos escrevendo, Patrícia José de Cesarea disse que ele ia escrevendo a pregação de São Pedro. E São Pedro ficou ciente, por revelação do Espírito Santo, e aprovou que São Marcos estava escrevendo. Olha só, dá um pause aqui, eu vou pegar a patrística para você ver que eu não estou falando mentira. Olha só, voltando aqui, a patrística, a história da igreja, segue o que os apóstolos pregaram. Olha só, estamos aqui com a patrística, tem 2 patrísticas, né? Tiver alguém para dar doação das patrísticas para me fazer estudo, para me estudar, para me aprofundar mais, para fazer esse vídeo, eu agradeço. Certo? Olha só. Página 91, capítulo 14 e 15, ó. Olha só. Só dá um zoom aí, você vai ver, ó. Olha só. O Evangelho segundo São Marcos, ó. Deste modo, a palavra divina se difundia entre os romanos. Pedro ali em Roma. Pregação oral. Certo, meu querido? E o poder desse irmão se restringiu e longo, como ele desapareceu. Ó. Combatendo aquela heresia de Simão Mago, feiticeiro, etc. São Pedro está ali combatendo a heresia, certo? Ó. De outro lado, o furor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro, que ele não se fastigavam de ouvi-lo uma só vez, ó. Pedro pregando ali, os que estavam ali presentes, não se fatigavam, quer dizer que não se cansava de escutar a pregação de São Pedro, combatendo as heresias. Tinha o Novo Testamento? Não tinha. Tinha alguma coisa escrita no Novo Testamento? Não tinha. Pregação oral. Nem de ter recebido o anúncio oral, ó, da doutrina, ó. Mas insistiam de todos os modos, suplicando a Marcos, cujo evangelho chegou até nós. Ó. Olha só,
Graças ao evangelista São Marcos que o evangelho chegou até nós, porque São Marcos estava escrevendo a pregação oral de São Pedro. E ele ia escrevendo. Olha só. Chegou até nós, ó. Que era o companheiro de Pedro, ó. Ele deixasse um monumento, ó, escrito da palavra, transmitindo oralmente. Olha só, cara. Desistiram de suas preces enquanto não coagiram, e assim deram ocasião que fosse escrito o Evangelho segundo São Marcos. Ó. Diz que o apóstolo conheceu o fato por uma revelação do Espírito Santo. Ó. Olha só, ainda o Espírito Santo revelou para São Pedro o que São Marcos estava fazendo. Olha só, a unidade, a Igreja Católica que é linda. Com o desejo deles, aprovou o livro por meio de leitura na Assembleia Clemente, no 6º livro da hipótese contra essa história, e confirma como seu testemunho bispo de Irápolis, chamado Papias. Olha só, voltando aqui, ó. Papias. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta, que dizia ele mesmo compôs em Roma, assinalando com o nome de Babilônia. Simbólico de Babilônia, seguindo o trecho que está em Babilônia, eleita como vos saúda também Marcos, meu filho. Olha só, cara. É simples se entender isso aqui, co. Olha só, capítulo 39, versículo 15, ó. Presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosamente, não, porém, ordenadamente, as concordâncias das palavras, ou ação do Senhor, efetivamente, ele jamais ouviu ou seguira o Senhor, mas, conforme disse mais tarde, ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, a escreveu Marcos, de acordo com sua lembrança, não cometeu erro, tiveram o único propósito de nada omitir do que ouviram, nem impingir algo de falso. Isto o que Papias narra acerca de Marcos. Olha só, cara. Olha só. É simples, pô. Paulo falando, ó. Tessalonicense. Então, os protestantes eles tanto se vangloriam com sola escritura, eles deviam seguir só sola escritura. Só. Que é uma farsa. Agradeço aí o irmão Fábio Pentecoste, glória a Deus sobre a sua vida, esse trabalho lindo que você faz. Também aprenda muito com o Senhor. Glória a Deus sobre a sua vida e toda a sua família. E vamos continuar firme nessa luta mesmo, que esses hereges cada dia surgem mais. Olha só, você pega em Tessalonicense, ó. Paulo fala, a igreja é a coluna central da verdade. Então, a igreja é a coluna central da verdade, então nós temos que estar nessa coluna. Certo? Ó. Segundo Tessalonicense 2,15, ó. Assim, pois, irmão, ficar firme, conservar o ensinamento, que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Ó. São Evangelho de São Lucas, quando vai escrever o Evangelho de São Lucas, do 1 aos 4, ó, ele vai pesquisar a tradição. Olha só que interessante. O cara tá respondendo certinho. Olha só. Porque assim, o que você vai aceitar como prova? Eu aceito, por exemplo, o consenso da igreja. Então, algumas tradições são demonstradas pelo consenso da igreja. Tá bom? Que até protestantes aceitam. Por exemplo, Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. Isso seria uma. Olha só. Acho que esse irmão aqui é católico, ó. 1, 2, 3, 4 protestantes tentando provar a sola escritura. Olha só. A tradição da igreja que guardou, que pregou, que anunciou. Foi confiado, não tem o que falar, cara. Primeiro, desce o Espírito Santo ali na igreja, em Mateus 16, 18, que já profetizou, e desce sobre a vida dos apóstolos. Os apóstolos saem para pregar, como São Pedro pregando ali em Roma, ficou 25 anos, Marcos, seu filho, intérprete de São Pedro. E escrevendo a pregação oral de São Pedro. O que guardou isso? O que preservou isso? A tradição que vem do magistério. Paulo fala da tradição.
São Lucas, quando vai escrever o Evangelho de São Lucas, vai buscar fontes. O quê? A tradição. Inegável. Irrefutável. Os caras querem ficar com só a escritura, amém, glória a Deus, aleluia. Para mim não interessa esse debate. O que me interessa é que vem sobre o magistério. O que me interessa é que eu estou conhecendo a verdade. Foi confiado à igreja, Efésios 3:10. Não as divisões. Né? Que a missa, por exemplo, é um sacrifício. Você encontra isso nas igrejas apostólicas, né? Mesmo as ortodoxas, a questão da Eucaristia. Né? Então, existem alguns pontos que estão em comunhão. Até a Igreja de Roma com a ortodoxa, embora em cisma, existem pontos doutrinários que elas estão em comunhão. Sim, a ortodoxa entrou em cisma, beleza, mas ela tem pedaço da verdade. Não tem 100% da verdade igual a Igreja Católica. 100% de verdade é a Igreja Católica. As ortodoxas têm pedaços da verdade. E acredita em muitas coisas com a Igreja Católica. Por exemplo, a Eucaristia. Por exemplo, acredita na Teotocos, como eu aprendo muito com o ortodoxo André Luiz, que está fazendo um trabalho excelentíssimo contra esses doutores, Lucas Manzoli. Simples. E ortodoxo. Por quê? Tem pedaço da verdade. Então, eu tenho como ser salvo na Igreja Ortodoxa, porque ela tem pedaço da verdade. Já a Igreja Protestante não tem pedaço da verdade. São fundamentos humanos. Não tem uma doutrina, não tem uma liturgia, não tem um pastoreio. Simples entender isso. Corretíssimo, irmão. Corretíssimo. Vamos ver o que o herege do Lucas Manzoli vai falar, né? O sabidão. A questão da intercessão de santos, né, que protestantes não concordam de forma nenhuma e diz que não está na Bíblia, há uma comunhão. Então, assim, algumas tradições são achadas via consenso, como é a regra de São Vicente de Lerran no comunitório, né? Que foi criado em todos os lugares, que até eu acho que o Gaião citou na questão dos veterocatólicos. Tudo bem? Isso é uma maneira. O problema mais grave é quando há dissenso. Né? Então, tipo assim, há um grupo que pensa que essa tradição aqui, X, é a tradição certa. Né? E o outro não é. O outro acha que é a tradição Y. Né? Aí, nesse caso, você precisa da escritura. Né? Com o magistério. Para poder achar a tradição certa. Entendeu? Não sei se... É que aqui a questão é porque você tem tradições que são consenso e você tem tradições que são dissenso. Então, aqui varia um pouco. Entendeu? Depende do... E o que você faz com as tradições que foram negadas universalmente pelos pais da igreja, até pelos autores da igreja e tudo mais, como, por exemplo, a Imaculada Conceição? O que você faz, já que você falou de consenso? Então, aí que tá. No teu caso, né, você está achando que houve uma negação, mas quando a igreja foi estudar, ela não entendeu assim. Inclusive, o Cardeal Lima tem aquela citação que ele diz que você extrai a Imaculada Conceição do paralelo de Eva com Maria. Né? E os padres da igreja desde cedo falavam isso. Então, a Imaculada Conceição ela é um caso especial, tá? Porque o que acontece? Você tem que... eu entendo porque o protestante tem dificuldade. Olha só para dar uma introdução para a gente entender o quê? Como vamos conhecer a verdade? Através da tradição. Que tradição? Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E São Paulo fala, segundo o Tessalonicenses, da tradição. São Marcos vai estudar profundamente a tradição para escrever o Evangelho de São Lucas. E dar continuação com o livro de Atos. Olha só. Como vamos chegar ao consenso? Como vamos compreender a Imaculada, a Virgem Santíssima Virgem Maria, Teotocos, toda pura, toda imaculada? A tradição, o magistério. Se tem padres que são contra o dogma, tá fora, porque o magistério já bateu o martelo. Teve o consenso, tanto biblicamente, tanto a tradição. Como o curso de Jerusalém ali, São Pedro coloca a casa em ordem. Que interessante. Como vamos conhecer a verdadeira igreja? Através da tradição. Pregação oral, transmitida pelos membros da igreja, que são os apóstolos. Simples entender isso. Tanto Paulo fala em 1 Coríntios 1:2, olha só, ao termo que São Paulo fala. 15:1-2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, que tendes acolhido, no qual estáis firmes, por ele sereis salvos, e ser conservados como vos preguei. De outra forma, vão tereis abraçado a fé. O protestantismo, ele não acredita na virgindade de Maria. Maria é pecadora. Maria, como diz um pastor aí, que é a própria Satanás vestido de azul. Nós somos idólatras. Nós somos a igreja católica que se apostatou da fé. São visão protestante.
Fundamento e invenção de homens. Doutrinas de homens. Tradições humanas. Simples entender isso. São Paulo deixa bem claro. Olha só. 1 Coríntios 11, vamos ver. Olha só. 11. Eu recebi do Senhor o que eu vou transmitir. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha só. Mas São Paulo não caminhou com Jesus Cristo. São Paulo não viu Jesus Cristo. São Paulo não andou com os apóstolos, mas foi transmitido para São Paulo. O que foi transmitido aos apóstolos. O que São Pedro pregava é o mesmo evangelho, a mesma unidade. O que soprava ali o Espírito Santo sobre a vida de São Paulo está soprando sobre a vida da igreja. O mesmo Espírito Santo que desceu nas Apóstolos 2 desceu sobre a vida de São Paulo. O que foi transmitido ali através do Espírito Santo para os apóstolos, Apóstolos 2, foi transmitido para São Paulo. Mesmo São Paulo não caminhando com os apóstolos. Porque é uma unidade. E é ponto que São Paulo fala. 2 Tessalonicenses 2,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendemos, seja por verdade, seja por carta nossa. E ainda dá uma advertência, ainda. 2 Tessalonicenses 3,6. E timai-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição. Ó. Quem é esses que vive a vida ansiosa ao contrário da tradição? Que se apartou da igreja, que não reconhece a tradição apostólica. Levando... irmãos que levam a vida ansiosa contra a tradição, que de nós tem recebido ao 7. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desertadamente. Olha só. Simples, cara. Esse bom senso, esse consenso, essa visão é um equívoco, pô. Os caras querem provar uma coisa que não dá para se provar, pô. Dá se provar na Bíblia. A tradição que foi confiada ao magistério. Tá? Porque o que acontece? Você tem que... eu entendo porque o protestante... Por exemplo, quem definiu o cânon bíblico? A igreja. Quem define que o Evangelho de São Marcos foi São Marcos que escreveu? Quem define que o Evangelho de São Lucas foi São Lucas? A igreja. Os dogmas, a igreja. Então, a igreja gira em torno da Bíblia, cara. Tudo que a igreja prega, anuncia, é de acordo com a Escritura. Não pode ser fora da Escritura. A tradição que interpreta. Jesus fez muitos milagres e prodígios. E acontece na igreja muitos milagres e prodígios. Melanculosos, como a transubstanciação, como a Eucaristia transformando em sangue, ou os milagres santos corruptíveis. É uma igreja misteriosa, uma igreja gloriosa, que é o fundador dela, é o próprio Cristo, uma igreja mística. Nem tudo está na Bíblia, mas está a igreja desenvolver o milagre, o mistério que acontece na esposa do Senhor. Simples, cara. Tá? Porque o que acontece? Você tem que... eu entendo porque o protestante tem dificuldade. Porque ela é, na verdade, uma compreensão... Quero o Lucas. Porque, a não ser que você crê que a igreja cristã possa errar em conjunto. Não, eu concordo. Por exemplo, o cânon bíblico. O cânon das escrituras não está dado na Bíblia. Certo? E aí você tem um problema. Porque existem tradições que são de senso. Né? E aí você fala... Olha só, esses debates eu percebo quando eles catam uns caras que conhecem, uns caras que conhecem a tradição, uns caras que conhecem a Bíblia, uns caras que conhecem a tradição, eles são mais relevantes. Não fica cuspindo a heresia e tal, eles são muito coerentes. Porque cada fala errada que eles fazem é um erro. Então eles vão escutando, vamos tentar achar uma brecha para tentar refutar e combater a Igreja Católica. Mas como é que você vai saber? E agora o problema do cânon bíblico é justamente esse. Você tem livros que estão em disputa, né? Tipo, livros que sim, que não, e a Escritura não fala os livros. E aí como é que vocês resolvem isso? Você falou um monte de coisa aí da igreja que você discorda, que você tem todo o direito. Mas isso ainda não prova só na Escritura.
Então, a live aqui é só a escritura versus a tradição oral. Então, tudo bem, vocês estão aqui falando todas as coisas contra o Papa, beleza. Mas eu também gostaria de ouvir de vocês a opinião de vocês. Tipo, fundamenta a posição de vocês na Bíblia. Olha só. Você falou mal do Papa, você falou uma parte de coisa que não combate a tradição. É típico, dá um pausa aqui. Por quê? Quando os caras não conseguem provar, eles vão atingir o Papa, eles vão atingir as imagens, vai atingir os dogmas, vai atingir Nossa Senhora, porque eles não têm como provar a sua escritura. Ou a tradição, ou a tradição da igreja. Eles não têm como provar a sua escritura. Como eles não conseguem provar, mas a tradição você consegue provar na escritura, você consegue provar na tradição, você consegue provar na história da igreja, mas só a escritura você não consegue provar, é uma invenção de Lutero. Aí eles vão atacar o Papa, ele vai atacar, como o irmão falou ali, acho que, vamos ver, eu pulei essa parte. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Que haveria um milênio, e pior, que ele tinha ouvido isso, doutrina católica que houvesse realmente um consenso. Beleza, o problema é o seguinte: nenhuma doutrina que seja católica romana em particular tem um consenso. Pelo contrário, se você tem um consenso, é um consenso contrário à doutrina. Eu já falei do exemplo da Imaculada Conceição, mas eu vou citar só mais um exemplo. O milenarismo ele é condenado oficialmente pela igreja hoje. Entretanto, deixa eu só compartilhar a tela aqui para mostrar. Vamos lá, peraí, tá aqui. Aqui. Tem um artigo aqui sobre isso, o milenarismo, os primeiros pais da igreja. Eu vou mostrar Clemente de Roma, Didaquê, Policarpo, Irineu de Lyon. Olha, Irineu de Lyon que mais fala explicitamente nisso, né? Que vai reinar 1000 anos a terra e tudo mais. Justino também vai falar, mas os outros cristãos de bem, em todos os pontos, estamos convictos de que haverá uma ressurreição. Tá vendo? Bem que o rapaz falou. Vocês estão se catando pontos que não tem como refutar a tradição. O tema aqui é só a escritura e versus tradição. Ó. Então, eles atacam porque eles não conseguem provar a só escritura, mas não há exposição para provar a tradição. Os pais apostólicos defenderam a tradição. Que tradição? A doutrina dos apóstolos. Então, como eles não têm como provar, eles vão atacar. É isso que a gente não tem que cair nessas conversas. O debate é sobre tradição? Sobre tradição. Aí o cara vê que você não conseguiu abraçar, você conseguiu refutar a tradição. Os caras vão falar das imagens. Vai falar do Papa. Tá falando de Maria. O tema não é nem de Maria. O tema é... Deixa esse vídeo aqui que mais tarde, hoje, amanhã, eu vou fazer outro. Só a escritura, ó. A tradição. Então, se é só a escritura e tradição, então, o tema não é sobre Maria. O tema não é sobre Papa. O tema é sobre a tradição. Então ele tem que provar a só escritura. Os pais apostólicos, os primeiros ali, primeiro século, segundo século, terceiro século, até agora, defendia essa tese de Lutero, a só escritura. Você está entendendo? É sobre isso. Mas não, eles vão atacar e degrinir. Porque o protestantismo é isso, ele não consegue provar que a igreja dele é a verdadeira. Como ele não consegue provar, então ele vai cuspir, como diz Apocalipse 12:15, essa heresia que é o Satanás. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É simples, pô. A tradição tem na Bíblia. A tradição tem na história da Bíblia, da igreja. A tradição da igreja está ali, explícita dos historiadores, os sucessores dos apóstolos. Simples entender isso. Primeiro a pregação oral, depois a escrita. Primeiro desce o Espírito Santo, primeiro surge o magistério, a igreja, o Espírito Santo assiste essa igreja, tem uma doutrina dos apóstolos 2:42, tem um pastor universal, e os apóstolos eram para pregar. Oral, depois escrita. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.